Boa tarde a todas e todos. Vamos dar início, então, ao terceiro ciclo de debates Pensar a Escola Hoje, com a temática formação de professores, né, formação docente para além das licenciaturas. Os nossos convidados de hoje são a professora e pró-reitora Sandra de Deus, pró-reitora de Extensão, o professor Felipe Arendt, professor de Biologia do Colégio de Aplicação, e a professora Estela Mares Walcher, professora do Colégio de Aplicação na área de Educação Física. A gente começa, então, com a nossa convidada de fora, a externa, né, de fora da universidade, externa ao Colégio de Aplicação, a pró-reitora Sandra de Deus. Eu vou, antes de passar a palavra para ela, vou apresentá-la. A professora Sandra possui graduação em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria, especialização em pensamento político brasileiro pela Universidade Federal de Santa Maria também, mestre em extensão rural pela mesma universidade e doutora em comunicação e informação pela URGS. É professora associada da Faculdade de Comunicação da URGS, coordenadora do curso de especialização em jornalismo esportivo e pró-reitora de extensão. Líder do grupo de pesquisa Jornalismo Esportivo, certificado por essa instituição. Tem experiência na área de jornalismo, com ênfase em rádio, atuando principalmente nos seguintes temas: jornalismo, rádio, jornalismo esportivo, extensão universitária, cidadania e direitos humanos. Muito obrigado, Sandra, por teres aceitado o convite. Se vocês não se importam, eu vou ficar de pé. Boa tarde. Não, vou ficar de pé porque eu não alcanço aqui atrás da mesa. Eu estava falando isso no microfone. Tá? É com muito prazer assim, que eu vim hoje, essa tarde aqui. Agora, quando eu cheguei, eu estava dizendo ao diretor que, no fim, há muito tempo atrás, quando se organizou essa vinda aqui, esse encontro aqui, eu não tinha uma outra agenda, só que hoje eu tenho uma outra agenda logo na sequência, porque eu tenho a formatura do jornalismo e eu sou uma professora homenageada, e é isso também, então eu preciso voltar um pouco rápido, porque a formatura é na metade da tarde. Eu acho que o tema, o que eu vou propor para vocês, assim, para conversar um pouco, né? A minha formação é a formação de jornalista. E vou fazer um preâmbulo antes, né? A minha formação é a formação de jornalista. E quando eu cheguei na universidade como professora, eu tinha muitos questionamentos, porque quem não vem da licenciatura, quem não tem a formação de professor, né, chega na universidade para formar profissionais. Né? Assim, é isso que nós chegamos, que assim, nós trouxemos o nosso conhecimento profissional para passar, e esse conhecimento formar profissionais. Só que aí nós nos deparamos, e isso, né, eu sou professora há mais de 20 anos na universidade, nós vamos nos deparando com jovens, muito jovens, né, recém-saídos da adolescência, e que exigem dos professores mais do que essa formação profissional. Então, esse foi um primeiro questionamento. Mas como também eu vinha de estudante de universidade pública e vinha da extensão universitária, eu também entendia que esse olhar, que é o olhar da extensão universitária, ele era um olhar muito interessante para trabalhar com esses jovens, com esses adolescentes que chegavam na universidade. Bom, deu no que deu, né? Eu sou uma professora de jornalismo, dou aula em jornalismo, nunca deixei de dar meus 12 créditos no curso de graduação, sou professora da graduação, dou 12 créditos na graduação sempre, e sou pró-reitora de extensão há 11 anos nessa universidade. E esse tempo todo me fez sempre pensar assim, qual é o papel, né, que a extensão universitária tem nessa formação, que é primeiro na formação dos estudantes. Mas qual é o papel para nós, para os docentes? Se quando nós chegamos na universidade, e deve ter acontecido com todos vocês, né, quando chega na universidade, a gente se submete a um concurso público na universidade, e que raramente nos dão a opção de entrar na universidade tendo um projeto de extensão. Normalmente, a exigência é que a gente entre aqui com um projeto de pesquisa.
há 22, 23 anos atrás, eu entrei nessa universidade com um projeto de extensão. Fiz concurso, entrei como professora no jornalismo com projeto de extensão. Só que quando a gente entra, e aí estou falando já da atualidade, mas também era assim quando eu entrei na universidade como professora, nós não... O que é que nos apresenta a extensão? Como é que nós, que chegamos como docentes, sabemos como é que funciona a extensão na universidade, o que é a extensão universitária? Claro, muitas vezes nós trouxemos isso lá, quando éramos alunos de graduação, nós trouxemos uma experiência extensionista, outras vezes não trouxemos. E como nós chegamos na universidade, nós estamos aqui para trabalhar com ensino e com pesquisa, porque aí o concurso nos exige isso, nós passa lotada a extensão. Né? Com o tempo, porque outros colegas mais antigos vão nos dizer, nós vamos vendo o que é isso dentro da universidade. Tá? Nós vamos vendo o que é extensão universitária e vamos vendo qual é o caminho que a gente tem para isso. Eu que tenho que passar, eu jeito de passo. Né? Ficou ruim aí, não sei, acho que dá para ver, né? Então, essa é uma frase do Mia Couto, que para mim, ela representa muito da extensão universitária. Neste momento, ela representa também o que é a universidade, representa o que é a nossa sociedade. Assim, sabe? A forma que nós estamos vivendo, as questões que nós vamos esquecendo. E muitas vezes, em nome de uma produtividade que nós temos que ter como docente, nós esquecemos, né, esse dia a dia e, na verdade, nós estamos realmente em guerra. Né? Nós estamos em guerra. Né? E que, né, várias questões são esquecidas nesse momento que a gente está vivendo. Eu não quero aqui, bem, né, não quero dizer que extensão universitária é a salvação, mas eu tenho convicção, né, de que a extensão universitária é a saída de preservação da universidade pública. Né? Eu tenho esta convicção. E pretendo agora, sim, rapidamente dizer para vocês por que eu acho que a extensão universitária para nós, né, e na formação docente, ela é extremamente importante. Estou dividindo essa fala aqui, que eu serei rápida, em 3 eixos. Né? Primeiro, essa questão do conhecimento, construído a partir de um olhar freiriano. Né? Um conhecimento que, na verdade, ele vai e vem e eu aprendo dos dois lados. Segundo, o conceito de extensão orientado pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão. E terceiro, os desafios que nós devemos enfrentar como docentes. Primeira questão do conhecimento, quer dizer assim, ele não é um conhecimento, e esse, mais do que eu, vocês têm essa clareza, quer dizer, não é um conhecimento que só eu sei. Né? Só eu, docente, sei aquilo que eu estou ensinando. E aí é uma experiência muito pessoal nessa construção de conhecimento, na formação de jornalistas. Eu sou professora das disciplinas de rádio-jornalismo. Né? Então, eu adoro microfone, por isso que eu posso apresentar. Né? Eu sou professora de rádio-jornalismo. Com disciplina no início do curso e no final do curso. No final do curso, são uma disciplina que é prática e teórica dentro da rádio da universidade. E já me deparei com a seguinte questão. O que vai acontecer se eu, professora de rádio, né, reprovar um estudante porque acho que ele é um estudante que não dá para rádio? O que eu aprendi com esse estudante esse período? E por que eu não reprovo o estudante, a não ser por frequência? Porque eu aprendi que ele pode ter um outro olhar, ele pode ser um estudante que ele gosta de televisão, ele gosta de impresso, ele gosta de qualquer outra coisa, não gosta de rádio. Então eu tenho que ter uma exigência que diga que ele pode sair da universidade sabendo fazer rádio. Mas eu não preciso exigir que ele tenha o mesmo nível do estudante que gosta de rádio. Este é um processo muito difícil, e que talvez eu também tenha demorado para aprender com meus alunos isso. Então, esse conhecimento que eu vou aprendendo com meus alunos a cada semestre, ele me leva sempre a pensar isso. Assim. E talvez eles também, por vadiagem, eles já sabem que eles não vão ser reprovados comigo, né? Porque eles vão passando de uma turma para outra. Mas eles sabem que tem um nível para atingir, para a gente conseguir, né, estarmos iguais. Ou vocês não vão fazer rádio, mas se um dia precisarem na vida, vocês vão fazer rádio. Agora, vocês que gostam de rádio, querem fazer rádio, nós precisamos conversar mais de perto, porque esse é o que vocês vão fazer a partir de agora. Então, acho que esse tipo de formação, esse tipo de conhecimento que a gente vai fazendo com os estudantes, é uma forma que a cada período nós docentes vamos aprendendo. E no caso da extensão universitária, nós não aprendemos só com nossos docentes, nós aprendemos também com a comunidade, com os externos, com aqueles que nos cercam. Né?
esse fazer da extensão universitária, ele é o que modifica e que alimenta todos os dias a universidade. A gente pode pensar que não. A gente pode ter um olhar muito quadrado de que não é a extensão universitária que alimenta esse conhecimento dentro da universidade. A extensão universitária produz, sim, conhecimento, né? Tensiona o ensino e fomenta a pesquisa através da extensão universitária. Senão a gente não justifica a existência de uma universidade pública, né? E aí nós vamos trabalhar com um conceito, né, que segundo aspecto, o conceito da extensão universitária, que é um conceito construído há longos anos, né? Assim, eu participo da extensão universitária 40 e poucos anos, desde que eu cheguei na faculdade como estudante, né, e depois como docente, né, como coordenadora do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão. Só em 2012 nós conseguimos ter um conceito de extensão universitária, que é esse conceito que está aqui na Política Nacional de Extensão, onde a gente entende que ele é um conceito que ele conseguiu fechar. Talvez daqui mais 3 ou 4 anos a gente precise de novo debater do que é o papel da extensão universitária, que conceito nós queremos para a extensão universitária, né? Assim, que é essa inserção transformadora dentro da universidade, né? Nas ações nossas em relação à comunidade, ao outro, coisa e tal. Assim, é como isso se dá. Então, esse conceito da extensão universitária, ele é um conceito extremamente abrangente, mas que dá conta do que é a extensão universitária hoje, né? Em todas as universidades. Esse é um conceito construído pelas universidades públicas, mas que ele hoje tem que dar conta da extensão universitária feita, inclusive nas comunitárias e nas particulares, né? Isso tudo vai acontecer porque na Constituição de 88, o artigo 207 é o que trata do que é mais difícil dentro da universidade, que é a indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, né? E é claro que isso é muito difícil ser feito. Porque, ora, nós tratamos do ensino, ora nós tratamos da pesquisa, e lá, em algum momento, nós gritamos pela extensão universitária. É muito raro e é muito difícil a gente pensar que a extensão universitária, assim, ela não ensina, ela ensina sim, né? E também não dá para pensar que a extensão universitária é o Espírito Santo que fica vagando, que assim que daqui a um pouco cai em algum lugar, extensão universitária, né? Também não é isso, né? Assim, ela está emaranhada, entremeada entre o ensino e na pesquisa, etc. E tal. Ela não anda sozinha. Não existe extensão sem ensino, né? Não existe. Então, na verdade, essa indissociabilidade, que por enquanto ainda é, e olha, é um esforço muito grande em todas as universidades, gente. Não é um defeito desta universidade ou daquela. É um esforço muito grande a indissociabilidade. Mas, na prática, poucas vezes acontece, né? A não ser quando se precisa fazer uma discussão que tenha um aperto nas pessoas e nos grupos para fazer isso. Aqui na URGS, há alguns anos, nós temos constituído os núcleos de ensino, pesquisa e extensão. E esses núcleos têm funcionado bem, porque ali dentro estão diferentes, né, pessoas de diferentes áreas do conhecimento, mas também fazendo ensino, fazendo pesquisa e fazendo extensão. Então, o artigo 207 da Constituição, ele nos assegura do ponto de vista legal. Na prática, nós ainda estamos engatinhando. Aí nós vamos, eu não sei se em algum momento já teve, porque vocês estão reunidos já, né, alguns dias nesse debate, se em algum momento se discutiu a questão dos 10% de créditos curriculares na extensão universitária, né? Assim, que aí nós vamos voltar para o PNE, né? O 2001 já dizia isso, que 10% dos créditos nos cursos de graduação deveriam ser realizados em atividades de extensão universitária. O PNE atual, né, saiu do que era uma meta para uma estratégia, quer dizer, caiu um andar, né, passou a ser uma estratégia assegurar no mínimo 10% de créditos nos cursos de graduação em atividade de extensão universitária. No caso do curso de jornalismo, que tem 4.000 horas, nós temos que realizar 400 horas em programas ou projetos de extensão universitária. E este é um debate que a universidade vem fazendo já há alguns anos. Nesse momento tem uma comissão formada pela Prograde para ter uma resolução sobre o assunto, porque a universidade tem até
2024, que é o PNE, mas o plano de gestão diz que esse, até 2020, nós teríamos que já ter crédito de extensão universitária devidamente regulamentado nos cursos de graduação. Não temos ainda em nenhum curso, nós somos uma universidade nesse aspecto bastante atrasada, muitas universidades já avançaram nisso, nós ainda não temos. Porque não é fácil. Não é fácil porque ninguém vai aumentar a carga horária de nenhum curso de graduação. Então, da onde eu vou tirar, no caso do curso de jornalismo, 400 horas, que diga assim para a professora Sandra, eu vou tirar tantas horas, como se a minha disciplina é mais importante? É impossível deixar algum aluno se formar em jornalismo se não tiver a minha disciplina. E assim, tem eu, tem ela, ele, todos nós temos a nossa disciplina como importante, né? Mas nós temos que encontrar 10% de espaço dentro dos cursos para que tenhamos os créditos de extensão universitária. E isso é extremamente importante. Não só pela minha convicção de que a extensão universitária forma profissionais diferenciados, como a possibilidade do aluno se dar conta da realidade que ele está vivendo. Né? Porque se não só faz extensão universitária, o aluno que já tem uma ideia, o que encontra pela frente o professor queira fazer isso. Os outros não vão fazer. E aí vão cair no mundo sem ter passado por essa realidade que está aí. Né? Então, o PNE é um outro aspecto importante. E aí eu faço uma rápida trajetória histórica, não vou falar muito sobre isso, só para a gente ter uma ideia de quando a gente começa a pensar nisso, quer dizer, a gente, Universidade Brasileira, né? O Estatuto da Universidade Brasileira, ele fala na extensão, mas vinculada mais a essa questão que, assim, na linha econômica, tu tem que fazer, e depois a gente vai passar por um período, que a extensão universitária, o fato é que a universidade vai oferecer para aqueles menos necessitados aquilo que a universidade faz, e se fosse hoje em dia seria para nós, né, porque necessitados por necessitados, né, todos nós estamos, né. Mas também tinha muita transferência de tecnologia, porque tem um viés que era um viés inglês da transferência de tecnologia. A extensão universitária vem muito ligada à questão da extensão rural, né? Não é por acaso que eu tenho mestrado em extensão rural, né? Vem muito ligada à extensão rural. No caso brasileiro começa por Viçosa, na extensão rural. Assim, as atividades agrárias sempre levaram então ao campo, que precisava dessa assistência. Então a gente tem um percurso histórico da extensão universitária até os anos 60, que ele não nos favorece muito no que a gente pensa que tem que ser extensão universitária. Né? Pelo seu viés, desde o Estatuto da Universidade Brasileira. Eu não trago aqui para vocês todo o percurso que a gente vai passando pelo período dos governos militares, né? Os anos 60, quando se leva a um grande debate da educação popular, isso também fortalece a forma de intervenção que as universidades foram ter nos anos 70, vamos chegar aos anos 80, nós temos de novo a necessidade de uma abertura dentro das universidades, e não satisfeito com o que estava acontecendo dentro das universidades, também os docentes começam a sair para fora. Então nós vamos tendo uma modificação toda, que é uma trajetória histórica, que a gente precisa de um tempo bom para fazer essa apreciação. Mas acho que a gente tem ensinamentos que não são só esses, mas que são da reforma de Córdoba, né? Que todos nós aprendemos, que a reforma de Córdoba completou 100 anos no ano passado, ela foi extensionista. Não, ela não foi extensionista. A reforma de Córdoba foi uma ideia que, assim, a universidade precisa se abrir, precisa ser democrática. Nós é que vamos fazendo inferências dizendo que ela tratou da extensão. Efetivamente não tratou da extensão, mas ela nos dá várias questões que nos levam a pensar que ela também é um ensinamento importante de pensar no a universidade. O documento final da CRES 2018, né, também nos aponta para a necessidade da universidade se voltar para vários temas e várias questões, que são as questões hoje abarcadas pela extensão universitária, por esse braço que é a extensão universitária dentro da universidade, né? E aí não é só a questão que envolve uma atividade de universidade que vai trabalhar com os movimentos sociais, porque a universidade, né, ela não está aqui só na defesa dos fracos e oprimidos, né? A extensão universitária precisa trabalhar, ter diferentes olhares, por isso ela é universidade. Então eu sempre penso que nós temos sim uma interferência muito grande nos movimentos sociais e populares, mas eu tenho horas que eu preciso sair daqui, entrar no Santander e negociar com o Santander. E eu tenho que fazer isso. Eu sou pró-reitor de extensão. Posso até não gostar da ideia, mas eu preciso fazer isso, porque a extensão universitária tem que tratar também dessas questões, né? Há uma questão importante para nós, no caso brasileiro, que envolve a extensão universitária, que é a integração latino-americana.
Uma vez, numa discussão com Boaventura, ele dizia assim, eu acho que a gente não pode tratar de internacionalização sem antes a gente tratar de latino-americanização, porque senão nós não compreendemos a realidade que nos cerca, ficamos de costas porque estão fazendo as outras universidades latino-americanas. A Argentina avançou muito nessa questão da extensão nos currículos, nós ainda não conseguimos avançar. A própria inserção da extensão nos currículos de graduação e a Agenda 2030, que é uma agenda importante, né, não só para as universidades, porque nós não fizemos políticas públicas, nós não executamos políticas públicas, né? Nós acompanhamos, nós averiguamos e nós formamos pessoas para que possam atuar nas políticas públicas, né? Mas nós, universidade, não somos quem faz, quem executa as políticas públicas, né? E a Agenda 2030 nos leva muito para isso, e é um tema que em alguns outros setores, outras universidades está bem avançado, nós começamos a engatinhar também no debate da Agenda 2030. Então, esse caminho a percorrer, né, até para chegar à Agenda 2030, eu acho que ele tem algumas questões que são importantes, que elas vão impactar depois nos desafios que a gente vai enfrentar, né? E esse caminho é um caminho que envolve, e que no caso do CAP, principalmente, já tem presente muito essa discussão, que é a questão da paz, né? E às vezes a gente, assim, para chegar na paz, a gente precisa fazer a guerra, né? Muitas vezes acontece isso, né? Mas da paz, da justiça e a melhor qualidade de vida é um caminho que a gente tem que percorrer, né? Se a gente não percorrer esse caminho, a gente não vai conseguir enfrentar os desafios internos e externos que a gente tem, como docentes. Uma maior participação no processo de decisão, e isso no processo de decisão interno das universidades, das nossas unidades acadêmicas, porque muitas vezes nós docentes deixamos, alguém vai decidir, ok? Eu dou minhas aulas, cumpro minha carga horária e alguém toma as decisões, né? Nós vamos deixando isso, tá? As disputas internas nas universidades, na nossa e todas as universidades, que inclui também as modificações dos currículos, né? Nós somos todos nós, né? E aí depois você levanta a mão quem não faz isso, todos nós somos muito resistentes às mudanças, né? Às mudanças curriculares. Cada mudança curricular em cada curso de graduação a gente leva muitos anos para conseguir fazer uma mudança dessa, porque são muitos os interesses e a mudança de um currículo não pode ser no grito, na porrada, né? Ela precisa ser uma mudança muito consensuada. Então, isso é uma disputa interna. E os acordos políticos interno e externo que estão sempre presentes. A ideia de que na universidade não tem uma disputa política, ela é equivocada. A universidade tem uma disputa política, sim, ela pode não ter uma disputa partidária, mas ela tem uma disputa política muito importante e muito interessante, né? Assim, só o governo Bolsonaro foi descobrir, e eu não sei onde é que ele descobriu, que as universidades são de esquerdas e comunistas. Eu não sei onde é que está essa universidade, eu continuo procurando, mas o governo Bolsonaro já disse que as universidades são de esquerda. Eu não sei onde é que ela está. O que eu sei é que na universidade brasileira a gente tem uma disputa muito grande, política. Isso eu sei que tem. E que às vezes se avança alguns passos e retrocede outros. Isso para mim é uma disputa política dentro da universidade. Né? Assim, mas essa de esquerda que o governo achou, não sei onde é que ela está. E aí vem, então, os desafios internos, né, que eu acho que eles são muito importantes para nós, que são os currículos fechados. Né? Os currículos, né, e por isso eu acho que tem um nome que, para quem vem da área de formação do professor, né, a grade curricular é a verdadeira grade curricular, né? Os currículos estão aqui, quer dizer assim, sabe, o meu plano de ensino está aqui dentro disso aqui, nada mais se faz além disso, né? Qualquer coisa que seja feita além disso, né, é de um esforço do docente, né, único do docente na sua carga, porque os currículos são fechados para isso, né. Os pequenos poderes, porque, na verdade, não são só os pequenos poderes de pensar que a gente tem as chefias de departamentos, que a gente tem os grupos de pesquisa, que a gente tem os diferentes núcleos, né? Mas que a gente tem, sim, as próprias áreas de conhecimento, né? E que a gente se empodera em determinada área por achar que essa área é mais importante que as outras, e isso impede, então, o avanço do todo, né? E os medos da disputa. A gente tem muito medo de fazer qualquer disputa, né? Quem não é docente vai dizer o seguinte: esse povo é corporativo, eles se defendem entre eles, né? Assim,
docente tudo é corporativo, sempre vai se defender. Não é verdade. A verdade é que nós, docentes, temos muito medo das disputas. Sejam elas as disputas com corpo técnico não docente, sejam elas as disputas entre docentes, sejam elas disputas com os estudantes. Eu até acho que às vezes a gente tem muito mais medo da disputa com os estudantes do que as outras disputas, mas são desafios internos que a gente tem, né, e que a gente precisa vencer. E aí eu vou chegando onde eu acho que a gente vai, porque que a extensão universitária é realmente quem aponta nosso caminho de salvação, e por isso convido a todas as pessoas que, né, se engajam na extensão universitária. Né. Eu acho que esses desafios, para dar conta, interno, eles estão no interior e no exterior da universidade. Eles estão na gestão. Por que estão na gestão? Né? Porque em muitas universidades, né, a extensão universitária não tem o status que ela tem numa universidade como a URGS. Em muitas universidades não tem. Em muitas universidades, a extensão universitária realmente é algo a mais na universidade. Ela não é formativa no sentido que nós encaramos nessa universidade aqui. Tanto é que em 2012 nós já fizemos uma política de extensão para a URGS. Né? Nós não temos política de graduação nem política de pesquisa, a gente tem política de extensão na universidade, porque em 2012 a gente já fez a política de extensão. Assim, nós dissemos qual era o modelo de extensão que nós íamos seguir. Né? Então esse desafio está sim na gestão. E esse desafio está na gestão, não só na sua regularização, na sua legalização, na sua institucionalização, está também no financiamento. Né? Assim, e quando aperta, assim, de onde tira-se os recursos? Né? Ou para onde não se vai os recursos no caso do financiamento? Não vai para a extensão universitária. Né? Então, está sim, esse desafio está na gestão. Né? Ele está na trajetória institucional também. Né? Nós temos esta universidade aqui tem uma trajetória de extensão universitária desde a sua existência. Né? Seja na cultura, seja na questão das agrárias, seja no dia a dia. Quer dizer, a universidade é responsável por ter feito, ao longo da sua trajetória, muitas atitudes que resultaram da extensão universitária. A criação do BRDE, o MARGS, né? A questão dos solos, eu me esqueci agora o nome do projeto, aquele que foi o projeto de solos aqui do Estado, que foi construído pela agronomia. Então, nós temos sim uma trajetória institucional, que se perdeu em alguns momentos, que retorna em outros, e que fruto das disputas e da trajetória de cada gestão, é exatamente isso. Assim. Mas nós temos uma trajetória institucional que nos leva a isso. E hoje, na URGS, o docente pode, claro que isso eu disse lá no início, né, o concurso docente pode ser com projeto de pesquisa ou projeto de extensão. Normalmente se opta por projeto de pesquisa. E se opta por projeto de pesquisa, porque é mais fácil jogar um projeto de pesquisa do que jogar um projeto de extensão. Para jogar um projeto de extensão, eu preciso ter uma banca que tenha um entendimento desse papel. E que não é só um papel faz um projeto de extensão aqui, é a compreensão do que seja a universidade. Então, sempre é mais difícil. Né? Mas na URGS já pode fazer concurso tendo projeto de pesquisa ou de extensão. A carreira docente já conta hoje, né, a atividade de extensão. Então, aqui nós já temos institucionalizado vários itens. Né, assim, e no CNPq a gente conseguiu ter uma aba que pode inserir lá projeto de extensão, né, na área de projetos. Então, esse é uma trajetória institucional que já avançou. Né? E aí a compreensão do papel formativo da extensão. Né? Por que nós precisamos compreender esse papel formativo? Porque, voltamos lá no Paulo Freire, se eu pensar que só eu, docente, ensino e os outros aprendem, né, eu esqueço isso. Agora eu tenho que pensar que o estudante que vai para atuação em comunidade, ele aprende com essa comunidade, ele volta de lá com outros questionamentos. Né? Sim. Então, esse papel formativo da extensão universitária, nós precisamos compreender que ele existe. Né? Para além da sala de aula, né? Ou para essa sala de aula estendida. Os argentinos usam uma coisa horrível para falar de extensão universitária. Hoje eu estou contando falar mal dos argentinos. Aí eles dizem assim, porque o espaço áulico, então esse aqui é o espaço áulico, e o espaço não áulico. Não, né? Lá fora, nas comunidades, nos postos de saúde, em diferentes locais, também é um espaço áulico. Os estudantes também estão aprendendo a ser novos profissionais e profissionais diferenciados. Então, essa compreensão do papel formativo da extensão, assim,
nós temos que ter clareza, nós docentes aí. Porque se nós não tivermos clareza desse papel, vai ser muito difícil da gente aceitar, porque às vezes aceitar que o estudante vá aprender lá fora e traga outros tensionamentos que ele aprendeu lá fora. A disponibilidade também de cada um de nós, né? Cada um de nós docentes, né? E a capacidade de aceitar essas mudanças, porque se nós pensamos que nós temos que faço atividade de ensino, então eu tenho programa minhas aulas, né? Eu tenho minha atividade de pesquisa, né? E eu tenho atividade de extensão universitária, né? Ainda, por mais que esteja valorizada a extensão universitária, nós ainda temos uma compreensão, e essa é uma compreensão que não se modifica bem simples assim, né? Tem uma compreensão que quem faz pesquisa tem um status superior a de quem faz extensão. Não é verdade, né? Isso é uma compreensão de pensar a universidade ainda como um local de poucos, de elite, de que eram aqueles intelectuais que trabalhavam com isso. Hoje nós não somos intelectuais, nós somos trabalhadores da educação, e estamos aqui tentando resolver, e todos os dias tentando resolver um problema, né? Assim, sabe? Então, a questão toda é a gente ter essa capacidade de ter disponibilidade de aceitar essas mudanças, né? É difícil a gente aceitar as mudanças, né? Por tudo que eu já vinha ponderando antes, é muito difícil a gente aceitar essas mudanças todas, tá? Inclusive do dia a dia, né? E na universidade, a partir das mudanças, das ações afirmativas, nós temos muitos problemas, precisamos reconhecer que nós temos problemas, para aceitar, né, este novo que tem na universidade. E muitas vezes aceitar, eu disse a semana passada, numa sala de aula, que o estudante não queria ir embora. Não queria ir embora. O estudante é jornalismo. Ele não queria ir embora. Aí eu só descobri que ele mora na região metropolitana, que ele não poderia ir embora porque ele tinha um estágio que seria só de noite. Se ele fosse embora, ele não teria passagem para voltar. E ele não tinha comida aquele dia em casa porque ele tinha 2 irmãos e já tinha dividido a comida, ele não poderia voltar para casa. Um estudante de jornalismo, no 6º semestre. Então, essas realidades a gente só vê se a gente estiver disponível para entender o que está acontecendo com o aluno. E aí vem os desafios, né? Primeiro deles, né, eu vou ter que a extensão universitária, ela sempre vai se descolar desse discurso fácil das estatísticas. Por que ela se descola disso? Né? Porque a gente sempre vai ouvir, até de mim não, sou proreitor de extensão. A gente vai ouvir assim, não, porque a nossa universidade, ela é maravilhosa, ela é isso e aquilo, ela tem tantos grupos de pesquisa, ela faz tantas pesquisas assim, ela está nos rankings, tal e tal. Acabou, não tem extensão universitária. Okay? Então a gente se descola disso, porque a gente não consegue medir a extensão universitária pelo chamado impacto, né? Eu dou um soco aqui em alguém. Não é isso que acontece, né? A extensão universitária, para além disso, porque eu não consigo medir essa extensão universitária, parece que ela escorre entre os dedos, eu esqueço dela, né? O fortalecimento das parcerias, eu sempre penso que a universidade, através da extensão universitária, até de outros setores, mas vou falar da extensão universitária, ela precisa estar sempre em parcerias com serviços, né? Com os poderes públicos, federal, municipal, estadual, com a iniciativa privada, né? Mas principalmente por causa das visando a implementação das políticas públicas, que eu dizia antes, que assim, nós não executamos políticas públicas, né? Mas nós estamos aí para dar condições de que as pessoas possam ver aquilo que está acontecendo e que aquilo é interessante para elas, né? Isso inclui a superação da pobreza, que é um dos ODS hoje, né? A promoção do desenvolvimento sociocultural envolve várias questões. Então, acho que esse é um dos desafios, que é o fortalecimento das parcerias, né? Assim, mas a universidade não faz. A universidade faz, só que depende de cada um de nós, depende dos docentes, depende de cada um estar com essa disponibilidade e propor isso. Quando dizem, porque a universidade, a reitoria, não sei o que lá, eu sempre assim, eu quero ser muito amiga dessa senhora que se chama reitoria ou dessa senhora que se chama universidade, porque elas são tão poderosas que a gente sempre se refere a elas como uma coisa poderosa, assim, né? Precisam ser amigas, né, para poder ter, né? Somos todos nós, né? É nós que temos que propor, né? Se a gente não fizer essa proposta, ela não vai surgir do nada, né? Não vai ser do novo Espírito Santo que vai baixar aqui, né? A partir do PNE, então, a questão e das diretrizes, né? Nós precisamos modificar a formação universitária, que é a implementação dos créditos de extensão universitária, e isso é
Marcos, é a grande inovação no ensino. Não tem outra inovação no ensino hoje que não seja essa aí que a gente vai fazer pensando que os estudantes vão ter outra formação. Nós vamos lá. É a grande abertura que nós temos para fazer. É essa, é a inserção de crédito na extensão universitária. É o estudante poder estar lá no centro de saúde modelo, com uma atividade pelo SUS, e isso aí ser contado, porque aquele projeto desde o início o estudante estava lá, ser contado como formação para o estudante, como crédito para ele. É isso. É essa que é a questão. Eu não posso dar o exemplo do jornalismo, porque eu sempre acho que o jornalismo fica fácil. O jornalismo, se quisesse ter modificado o currículo, tinha modificado há muito tempo atrás. Porque é fácil para o estudante de jornalismo desenvolver as suas atividades em diferentes projetos de extensão. Para outros não é tão fácil. Mas a ideia não é que o estudante, com a abertura dos créditos para a extensão, não é que o estudante fique dentro da sua área. A ideia é que o estudante possa fazer um percurso, que nós temos as disciplinas obrigatórias, que são de formação do jornalista, nós temos disciplinas que são obrigatórias, que são importantes, que são da área de conhecimento, das sociais e aplicadas, e nós temos outras atividades que o estudante pode realizar, então, fazendo em projetos e programas de extensão universitária. Ele pode querer fazer alguma coisa na medicina, o estudante de jornalismo. A gente pode, por que não pode? Eu vou continuar formando um jornalista, mas ele vai ter outro olhar sobre essa formação. E assim todas as áreas. Quer dizer assim, o estudante de medicina ele vai querer fazer alguma coisa do jornalismo. Claro, pode fazer do jornalismo, ele pode fazer. Assim, algumas universidades já pensaram esse modelo, que é um modelo que funciona com um núcleo obrigatório de formação da área, um núcleo que é da grande área de conhecimento, um núcleo que é decidido pelo NDE, que vai dizer que isso aqui tu precisa fazer, e outro que o estudante vai sair por aí, fazer uma viagem, trazer o seu conhecimento, reconhecido pela sua comissão de graduação, né? E aí, então, isso eu acho que é o cumprimento das diretrizes do PNE, passa exatamente por essa modificação. E aí é urgente a avaliação da qualidade, né? Não só da extensão universitária, mas da própria universidade. Assim. Aí quando a gente pensa assim, como é que a gente avalia qualidade? Né? Como é que a gente diz que foi feito lá naquela comunidade, com a atuação da extensão universitária, com a presença de estudantes, de professores, como isso foi importante, o que isso modificou, né? A gente pode pensar, eu ia ver se tinha alguém aqui que era desse grupo, não, mas a gente pode pensar que recentemente se emancipou, em outras palavras, um grupo de mulheres que a extensão universitária sempre trabalhou na Ilha da Pintada, com geração de renda. Elas agora se emanciparam, tipo assim, porque agora elas já têm condições de fazer a sua geração de renda. Elas tão importantes que elas arrumaram até um design para suas biojoias, que assim, mas agora elas estão... Sim, era isso que a gente queria, que um dia elas não precisassem que a universidade estivesse lá, né, todas as semanas, com os estudantes, conversando, tentando fazer... Emanciparam, a geração de renda. Isso é importante, isso é alguma coisa que se mede a qualidade, né, da extensão universitária, a qualidade da universidade na sua intervenção na sociedade. Né? Assim, esse status de excelência que a gente fala da universidade tem que passar por isso. Né? Eu gostaria de ver assim, esta universidade é excelente porque, na verdade, ela tem uma relação com a comunidade que, se fechar uma das portas da universidade, a comunidade vai dizer, não pode, essa universidade, eu preciso dela. Assim, sabe? Mas, enquanto não for isso, a gente está ainda fugindo dessa excelência. Né? E aí eu vou apontar as alternativas para encerrar, né, a minha fala, que eu acho que a gente precisa, né? E a extensão universitária está fazendo isso. Aqui nós temos feito já há 2 anos um debate que são os diálogos da extensão, que é a definição de novas metodologias de ação. Essas novas metodologias de ação, elas passam, nesse momento, por dificuldades muito sérias. Porque tudo o que se faz tem questionamento, né? E essa semana passada a gente teve problemas muito sérios, porque tem um projeto de extensão que trabalha numa vila distante, e que aí os parceiros, as lideranças da vila, sempre estiveram atuando dentro da universidade, a universidade vai lá com os estudantes, aí a 0 hora estampa uma foto, os 4 líderes da vila são foragidos e a polícia atrás dos... Enfim. Aí o projeto de extensão cai na minha sala, como é que nós vamos fazer agora, o que vai acontecer, porque eles estão aqui dentro, tem fotos deles aqui dentro do projeto, mas tem fotos deles na 0 hora, como são foragidos, coisa e tal.
não sei o que as pessoas fazem depois que elas saem da universidade, não sabemos nem nós mesmos que fizemos depois saímos da universidade, nós temos que saber quando estamos aqui dentro da universidade, né? A nossa tarefa aqui é essa, né? Assim, então, essa definição dessas novas metodologias, como é que nós vamos conseguir trabalhar em determinados lugares hoje, como é que vai ser a nossa atuação, elas são muito importantes, né? Para que a gente não tenha que responder por uma metodologia errada, às vezes, que a gente fez, né? Em alguns momentos, né? A questão da inserção social, que essa está dada pela extensão universitária, criando um mecanismo de interatividade, que é o que a gente quer, que é aí, de novo, esse mesmo projeto, que é um projeto que traz para dentro da universidade, né, as lideranças da comunidade, e vai por lá para a comunidade, mas que daqui a pouco não consegue entrar na comunidade, porque né, a comunidade está cercada, né, pelo tráfico, que a gente não sabe se os próprios líderes não eram do tráfico, né, ou se eles estão foragidos porque foram ameaçados. A universidade não consegue chegar nisso, né? Ainda bem que a gente tem um projeto muito forte, que é do SAJU, que consegue ir atrás para buscar essas soluções, né? As teorias, quando eu falo em teorias, é porque a gente, muitas vezes, nós entendemos que a extensão universitária é só uma prática, né? Só uma prática. Vou lá, faço isso, está feito, vamos embora, né? Sabe assim? E não é, né? Na verdade, a extensão universitária tem uma fundamentação teórica muito forte, né? A gente só faz extensão universitária porque a gente acredita. Paulo Freire, Oscar Jara, na teoria da educação popular e tantas outras coisas que nos levam a pensar que é possível fazer uma formação que é diferente de uma formação mais enquadrada ou quadrada, né? E, no caso da extensão, é a definição dos indicadores. E a gente faz uma definição de indicadores, a gente precisa pensar na definição dos indicadores, né? Cada docente hoje, na sua ação, precisa pensar isso, porque não pode ser o número de pessoas que assistiram àquela palestra que teve ali, o número de pessoas que foram ao show no salão de atos da universidade. São números, né? E quantas outras que foram afetadas por isso e que não foram contadas na entrada do salão de atos ou na reunião que tivemos lá com as mulheres em tal lugar para discutir, né, uma geração de rendas. Assim. Então, essa definição de indicadores, ela precisa levar em conta dados objetivos, sim, e quantitativos. Porque os setores de financiamento nos cobram dados quantitativos, mas ela precisa levar, sobretudo, os dados qualitativos em jogo. O que nós conseguimos fazer a partir disso, né? Que efeitos teve isso, né? Assim, não é uma questão do impacto só, né? É como isso foi modificando aqueles setores onde nós estávamos e como modificou a nossa realidade de volta dentro da sala de aula. Né? Porque modifica sim a realidade da sala de aula, é evidente que modifica a realidade da sala de aula, né? Modifica pelo aluno que vem questionar, mas modifica por nós também docentes, né? Nós precisamos ter uma vigilância permanente, né, um compromisso social e político que nós temos que ter, porque eu disse antes, na hora do aperto da redução de recursos, o primeiro setor afetado é a cultura e a extensão universitária na sequência, né? Assim, por que isso é importante? Né? As pessoas dizem, mas eu preciso ter isso e aquilo, mas, né, vocês têm um transporte para ir lá realizar uma atividade num local distante da escola, não tem esse transporte. É uma definição de prioridades. Né? A gente precisa definir prioridades do que é importante e do que não é importante. Então, a gente tem um compromisso social e político, eu acho que a vigilância é o que mais nos faz ficar atentos. Né? Responder para essas demandas, né? Elas são necessárias, que a gente tenha que dar resposta para isso, de novo, porque se não der resposta para isso, se as comunidades não sentirem o quanto a universidade é importante, e ela sente o quanto a universidade é importante através da extensão universitária mesmo, porque todas as nossas pesquisas, elas são muito importantes. As pesquisas demoram para a sociedade reconhecer que elas são importantes. Né? Se a gente pensasse, não me matem, tá? Mas se eu pensar em passado, presente e futuro, eu posso pensar assim, não me matem, pelo amor de Deus, eu preciso ser. Ensino pode ser passado, porque eu ainda continuo ensinando muitas coisas que eu já aprendi ontem, antes, certo? É passado. A pesquisa é o futuro, eu tenho que prospectar coisas para o futuro. E o presente, que diz que hoje é importante estar aqui, é a extensão universitária. Né? E isso não pode ser uma ação assistencialista, né? Tipo, eu vou lá, simplesmente, o pessoal da odonto, que eu uso muito o exemplo, não posso simplesmente lá arrancar o dente de alguém que está com dor de dente, né?
posso fazer essa assistência. Dá para fazer também, mas não é isso que a gente vai fazer, né? Nós temos que pensar, e que não é só uma aula prática de odontologia, nós temos que pensar na transformação que se dá no que se considerou quando chegamos para fazer isso com o grupo testante de odontologia, né? Que a dor de dente daquelas pessoas não é uma dor de dente simples, né? Isso é uma questão que envolve alimentação, que envolve saúde, que envolve todo o tratamento de água, que envolve as condições de habitação. Tem muitas outras dores que são as dores da alma, né, e que essas pessoas estão envolvidas. E aí é que entra a extensão universitária nessa ação, que eu digo que ela é crítica e transformadora. Tá? E, por fim, para encerrar, encerro de novo com Mia Couto, né, que é do mesmo texto aquele que eu fiz a abertura, porque eu acho que a gente vive sob as mesmas nuvens cinzentas, né, todos nós, do Sul e do Norte, do Ocidente e do Oriente. Muito obrigada.